Livro Política. Autor Aristóteles. Livro 6. Capítulo 1. Já consideramos as variedades do poder deliberativo ou supremo nos Estados, e as diversas disposições dos tribunais de justiça e cargos estatais, e quais são adaptados a diferentes formas de governo. Também falamos sobre a destruição e preservação das constituições, como e a partir de que causas surgem. De democracia e todas as outras formas de governo existem muitos tipos, e será bom atribuir a cada uma delas os modos de organização que são apropriados e vantajosos para cada uma, adicionando o que resta a ser dito sobre elas. Além disso, devemos considerar as várias combinações desses modos em si mesmas, pois tais combinações fazem com que as constituições se sobreponham umas às outras, de modo que as aristocracias tenham um caráter oligárquico, e os governos constitucionais se inclinem para as democracias. Quando falo das combinações que ainda precisam ser consideradas, e até agora não foram consideradas por nós, quero dizer coisas como estas, quando a parte deliberativa do governo e a eleição de funcionários são constituídas de forma oligárquica, e os tribunais de justiça aristocraticamente, ou quando os tribunais e a parte deliberativa do Estado são oligárquicos, e a eleição para o cargo é aristocrática, ou quando de qualquer outra forma há falta de harmonia na composição de um Estado. Já mostrei quais formas de democracia são adequadas para cidades particulares, e quais de oligarquia para povos particulares, e para quem cada uma das outras formas de governo é adequada. Além disso, não devemos apenas mostrar qual desses governos é o melhor para cada estado, mas também proceder brevemente para considerar como essas e outras formas de governo devem ser estabelecidas. Primeiro, vamos falar sobre democracia, o que também trará à luz a forma oposta de governo comumente chamada de oligarquia. Para os fins desta investigação, precisamos determinar todos os elementos e características da democracia, pois a partir das combinações destes surgem as variedades de governo democrático. Existem várias dessas, diferindo umas das outras, e a diferença se deve a duas causas. Uma, já foi mencionada, diferenças de população, pois o elemento popular pode consistir de agricultores, ou de mecânicos, ou de trabalhadores, e se o primeiro destes for adicionado ao segundo, ou o terceiro aos dois outros, não apenas a democracia se torna melhor ou pior, mas sua natureza própria é alterada. Uma segunda causa, e ainda precisa ser mencionada, as várias propriedades e características da democracia, quando combinadas de diferentes maneiras, fazem uma diferença. Pois uma democracia terá menos e outra terá mais, e outra terá todas essas características. Há uma vantagem em conhecê-las todas, quer um homem queira estabelecer alguma nova forma de democracia, ou apenas remodelar uma já existente. Os fundadores de estados tentam reunir todos os elementos que se coadunam com as ideias das várias constituições, mas este é um erro deles, como já observei ao falar sobre a destruição e preservação dos estados. Agora vamos expor os princípios, características e objetivos desses estados. Capítulo 2. A base de um Estado democrático é a liberdade, que, segundo a opinião comum dos homens, só pode ser desfrutada em tal Estado, e isso eles afirmam ser o grande objetivo de toda a democracia. Um princípio da liberdade é que todos devem governar e serem governados por turno, e de fato a justiça democrática é a aplicação de uma igualdade numérica, não proporcional, ou daí decorre que a maioria deve ser suprema, e que tudo o que a maioria aprova deve ser o fim e o justo. Disse que todo cidadão deve ter igualdade, e portanto em uma democracia os pobres têm mais poder do que os ricos, porque há mais deles, e a vontade da maioria é suprema. Isso, então,
é uma nota de liberdade que todos os democratas afirmam ser o princípio de seu Estado. Outra é que um homem deve viver como quiser. Isso, dizem eles, é o privilégio de um homem livre, já que, por outro lado, não viver como um homem quer é a marca de um escravo. Esta é a segunda característica da democracia, de onde surgiu a reivindicação de que os homens não sejam governados por ninguém, se possível, ou, se isso for impossível, governar e serem governados por turno, e assim contribui para a liberdade baseada na igualdade. Sendo esta a nossa base e tal o princípio de onde partimos, as características da democracia são as seguintes: a eleição de funcionários por todos entre todos, e que todos devem governar sobre cada um, e cada um a seu turno sobre todos, que a nomeação para todos os cargos, ou para todos exceto aqueles que exigem experiência e habilidade, deve ser feita por sorteio, que não deve ser exigida uma qualificação de propriedade para os cargos, ou apenas uma muito baixa, que um homem não deve ocupar o mesmo cargo duas vezes, ou não frequentemente, ou no caso de poucos exceto cargos militares, em que a posse de todos os cargos, ou de tantos quanto possível, deve ser breve, que todos os homens devem julgar, ou que juízes selecionados entre todos devem julgar, em todas as questões, ou na maioria e nas maiores e mais importantes, como a auditoria de contas, a Constituição e contratos privados, que a Assembleia deve ser suprema sobre todas as causas, ou pelo menos sobre as mais importantes, e os magistrados sobre nenhum ou apenas sobre poucos. De todas as magistraturas, um conselho é o mais democrático quando não há meios de pagar a todos os cidadãos, mas quando eles são pagos até mesmo isso é privado de seu poder, pois então o povo atrai todos os casos para si, como eu disse na discussão anterior. A próxima característica da democracia é o pagamento por serviços, a Assembleia, tribunais de justiça, magistrados, todos recebem pagamento. Quando houver, ou quando não há para todos, então é dado aos tribunais de justiça e às assembleias estabelecidas, ao conselho e aos magistrados, ou pelo menos a qualquer um deles que seja obrigado a fazerem suas refeições juntos. E enquanto a oligarquia é caracterizada por nascimento, riqueza e educação, as notas da democracia parecem ser o oposto disso: baixo nascimento, pobreza, emprego comum. Outra nota é que nenhuma magistratura é perpétua, mas se alguma sobreviveu a alguma antiga mudança na Constituição, deve ser despojada de seu poder, e os ocupantes devem ser eleitos por sorteio e não mais por voto. Estes são os pontos comuns a todas as democracias, mas a democracia e o demos em sua forma mais verdadeira são baseados no princípio reconhecido da justiça democrática, que todos devem contar igualmente, pois a igualdade implica que os pobres não devem ter mais participação no governo do que os ricos, e não devem ser os únicos governantes, mas que todos devem governar igualmente de acordo com seus números. E dessa forma os homens pensam que garantirão igualdade e liberdade em seu Estado. Capítulo 3. Em seguida, surge a questão: como obter essa igualdade? Devemos atribuir a 1000 homens pobres as qualificações de propriedade de 500 homens ricos? E devemos dar aos 1000 um poder igual ao dos 500? Ou, se esse não for o modo, devemos, mantendo a mesma proporção, retirar números iguais de cada grupo e dar-lhes o controle das eleições e dos tribunais? Qual, segundo a noção democrática, é a forma mais justa de constituição, esta ou uma baseada apenas em números? Os democratas dizem que a justiça é aquilo com o qual a maioria concorda, os oligarcas que é aquilo com o que a classe mais rica concorda, e em sua opinião, a decisão deve ser dada de acordo com a quantidade de propriedade. Em ambos os princípios há alguma desigualdade e injustiça.
Pois se a justiça é a vontade dos poucos, qualquer pessoa que tenha mais riqueza do que todos os outros ricos juntos, segundo o princípio oligárquico, deveria ter o poder exclusivo, mas isso seria tirania, ou se a justiça é a vontade da maioria, como eu estava dizendo antes, eles confiscarão injustamente a propriedade da minoria rica. Para encontrar um princípio de igualdade com o qual ambos concordem, devemos investigar suas respectivas ideias de justiça. Agora, concordam em dizer que o que é decidido pela maioria dos cidadãos deve ser considerado lei. Concedido, mas não sem alguma reserva, já que há duas classes das quais um Estado é composto, os pobres e os ricos, aquilo deve ser considerado lei, com o qual ambos ou a maior parte de ambos concordam, e se discordam, aquilo que é aprovado pelo maior número, e pelos que têm a maior qualificação. Por exemplo, suponha que há 10 ricos e 20 pobres, e alguma medida é aprovada por 6 dos ricos e é desaprovada por 15 dos pobres, e os 4 restantes dos ricos se juntam ao partido dos pobres, e os 5 restantes dos pobres ao dos ricos. Nesse caso, a vontade daqueles cujas qualificações, quando ambos os lados são somados, é a maior, deve prevalecer. Se eles se revelarem iguais, não há uma dificuldade maior do que a atual, quando, se a Assembleia ou os tribunais estiverem divididos, recorre-se ao sorteio, ou a algum expediente semelhante. Mas, embora possa ser difícil na teoria saber o que é justo e igual, a dificuldade prática de induzir aqueles que podem, se quiserem, avançar, a se absterem é muito maior, pois os mais fracos sempre pedem igualdade e justiça, mas os mais fortes não se importam com nada disso. Capítulo 4. Dos 4 tipos de democracia, como foi dito na discussão anterior, o melhor é o que vem em primeiro lugar na ordem, é também o mais antigo de todos. Estou falando deles de acordo com a classificação natural de seus habitantes. Pois o melhor material para a democracia é uma população agrícola, ou não há dificuldade em formar uma democracia onde a maioria do povo vive da agricultura ou do pastoreio de gado. Sendo pobres, não têm lazer, e portanto não frequentam muitas vezes a Assembleia, e não tendo os necessários da vida, estão sempre ocupados, e não cobiçam a propriedade alheia. Na verdade, eles acham seu emprego mais agradável do que as preocupações do governo ou do cargo, onde não se pode fazer grandes ganhos com eles, pois muitos desejam mais o ganho do que a honra. Uma prova é que até as antigas tiranias eram pacientemente suportadas por eles, como ainda suportam as oligarquias, se lhes é permitido trabalhar e não são privados de sua propriedade, pois alguns deles enriquecem rapidamente e os outros estão bastante bem. Além disso, têm o poder de eleger os magistrados e responsabilizá-los por sua ambição, se a tem, é assim satisfeita, e em algumas democracias, embora não todos participem da nomeação de cargos, exceto através de representantes eleitos por turno de todo o povo, como em Mantineia, ainda assim, se tem o poder de deliberar, muitos estão satisfeitos. Mesmo essa forma de governo pode ser considerada como uma democracia, e era assim em Mantineia. Daí ser tanto conveniente quanto costumeiro no tipo de democracia mencionado anteriormente que todos devem eleger para cargos, e conduzir escrutínios, e sentar nos tribunais, mas que os grandes cargos devem ser preenchidos por eleição e por pessoas com qualificação ou a maior exigindo uma qualificação maior, ou, se não houver cargos para os quais seja exigida uma qualificação, então aqueles que são destacados por habilidade especial devem ser nomeados. Sob tal forma de governo, os cidadãos têm certeza de serem bem governados, pois os cargos serão sempre ocupados pelas melhores pessoas, o povo está disposto o suficiente a elegê-los e não é ciumento dos bons.
Os bons e os notáveis então estarão satisfeitos, pois não serão governados por homens que são seus inferiores, e as pessoas eleitas governarão justamente, porque outros os responsabilizarão. Cada homem deve ser responsável perante os outros, nem deve ser permitido a ninguém fazer o que quiser, pois onde é permitida a liberdade absoluta, não há nada para conter o mal que é inerente a todo homem. Mas o princípio da responsabilidade garante o que é o maior bem nos estados, as pessoas certas governam e são impedidas de fazer o mal, e o povo tem o que lhe é devido. É evidente que este é o melhor tipo de democracia. E por quê? Porque as pessoas são provenientes de uma certa classe. Algumas das antigas leis da maioria dos estados eram, todas elas, úteis com o objetivo de tornar as pessoas agricultoras. Elas estabeleciam que ninguém deveria possuir mais do que uma certa quantidade de terra, ou que, se o fizesse, a terra não deveria estar a uma certa distância da cidade ou da acrópole. Antigamente, em muitos estados, havia uma lei proibindo qualquer um de vender sua alocação original de terra. Há uma lei semelhante atribuída ao Xilo, que estipula que deve haver uma certa porção de terra de cada homem na qual ele não pode pedir emprestado dinheiro. Um corretivo útil para o mal do qual estou falando seria a lei dos Afitaians, que, embora sejam numerosos e não possuam muita terra, todos eles são agricultores. Pois suas propriedades são contadas no censo ou não inteiras, mas apenas em pequenas porções, de modo que mesmo os pobres possam ter mais do que o necessário. A próxima melhor, e em muitos aspectos similar, são as pessoas pastoris, que vivem de seus rebanhos, eles são os mais bem treinados de todos para a guerra, robustos de corpo e capazes de acampar. As pessoas das quais as outras democracias consistem são muito inferiores a eles, pois sua vida é inferior ou não há espaço para excelência moral em nenhum de seus empregos, quer sejam mecânicos, comerciantes ou trabalhadores. Além disso, pessoas dessa classe podem facilmente comparecer à Assembleia, porque estão constantemente se movendo pela cidade e pelo agora, e enquanto os lavradores estão dispersos pelo país e não se encontram, ou sentem igualmente a necessidade de se reunir. Quando o território também se estende a uma distância da cidade, não há dificuldade em fazer uma excelente democracia ou governo constitucional, pois as pessoas são obrigadas a se estabelecer no campo, e mesmo que haja uma população urbana, a Assembleia não deve se reunir, em democracias, quando o povo do campo não pode comparecer. Assim, explicamos como a primeira e melhor forma de democracia deve ser constituída. É claro que as outras ou formas inferiores se desviarão em uma ordem regular, e a população que é excluída será em cada estágio de um tipo inferior. A última forma de democracia, aquela em que todos compartilham igualmente, é uma que não pode ser suportada por todos os estados, e não durará muito tempo a menos que seja bem regulada por leis e costumes. As causas mais gerais que tendem a destruir este ou outros tipos de governo foram consideradas bastante detalhadamente. Para constituir uma democracia dessas e fortalecer o povo, os líderes têm o hábito de incluir o maior número possível, e tornar cidadãos não apenas os legítimos, mas até mesmo os ilegítimos, e aqueles que têm apenas um dos pais como cidadão, seja pai ou mãe, pois nada desse tipo é inapropriado para tal democracia. Este é o caminho que os demagogos seguem. Ao passo que a coisa certa seria não fazer mais adições quando o número dos comuns excede o dos notáveis e da classe média, além disso, não avançar. Quando em excesso deste ponto, a Constituição se torna desordenada, e os notáveis ficam excitados e impacientes com a democracia, como na insurreição em Cirene, pois nenhum aviso é dado a um pequeno mal, mas quando ele aumenta, chama a atenção.
Medidas como aquelas que Cleisthenes passou quando queria aumentar o poder da democracia em Atenas, ou aquelas tomadas pelos fundadores do governo popular em Cirene, são úteis na forma extrema de democracia. Novas tribos e irmandades devem ser estabelecidas, os ritos privados das famílias devem ser restritos e convertidos em ritos públicos, e, em suma, cada artifício deve ser adotado para misturar os cidadãos uns com os outros e se livrar de antigas conexões. Novamente, as medidas tomadas pelos tiranos parecem todas democráticas, como, por exemplo, a licença permitida aos escravos, que pode ser até certo ponto vantajosa, e também a das mulheres e crianças, e permitir que todos vivam como quiserem. Um governo assim terá muitos apoiadores, pois a maioria das pessoas prefere viver de maneira desordenada do que sóbria. Capítulo 5. A mera instituição de uma democracia não é o único ou principal negócio do legislador, ou daqueles que desejam criar tal Estado, pois qualquer Estado, por mais mal constituído que seja, pode durar 2 ou 3 dias, uma dificuldade muito maior é a sua preservação. O legislador deve, portanto, procurar ter uma base sólida de acordo com os princípios já estabelecidos sobre a preservação e destruição dos Estados, ele deve se proteger contra os elementos destrutivos e fazer leis, quer escritas ou não, que contenham todos os preservativos dos Estados. Ele não deve considerar a medida verdadeiramente democrática ou oligárquica como aquela que dará a maior quantidade de democracia ou oligarquia, mas aquela que as fará durar mais tempo. Os demagogos de nossos dias frequentemente confiscam propriedades nos tribunais de justiça para agradar ao povo. Mas aqueles que têm o bem-estar do Estado em mente devem contrariá-los e fazer uma lei para que a propriedade dos condenados não seja pública e vá para o tesouro, mas seja sagrada. Assim, os infratores ficarão tão temerosos, pois serão punidos da mesma forma, e o povo, não tendo nada a ganhar, não estará tão pronto para condenar o acusado. Também deve-se tomar cuidado para que os julgamentos estatais sejam o menos frequentes possível, e penas severas devem ser impostas àqueles que fazem acusações infundadas, pois é prática indiciar, não membros do Partido Popular, mas os notáveis, embora os cidadãos devam estar todos ligados à Constituição também, ou pelo menos não devem considerar seus governantes como inimigos. Agora, desde que na última e pior forma de democracia os cidadãos sejam muito numerosos, e dificilmente podem ser levados a se reunir a menos que sejam pagos, e pagá-los quando não há receitas pressiona muito os notáveis, pois o dinheiro deve ser obtido por um imposto sobre a propriedade e confiscações e práticas corruptas dos tribunais, coisas que antes derrubaram muitas democracias, onde, digo, não há receitas, o governo deve realizar poucas assembleias, e os tribunais de justiça devem consistir de muitas pessoas, mas se reunir por apenas alguns dias. Este sistema tem duas vantagens. No primeiro, os ricos não temem as despesas, mesmo que não sejam remunerados eles mesmos quando os pobres são pagos, e, em segundo lugar, as causas são melhor julgadas, pois as pessoas ricas, embora não gostem de ficar ausentes por muito tempo de seus próprios assuntos, não se importam de ir por alguns dias aos tribunais. Quando há receitas, os demagogos não devem ser permitidos, à sua maneira, distribuir o excedente, os pobres estão sempre recebendo e sempre querendo mais e mais, pois tal ajuda é como água despejada em um barril furado. No entanto, o verdadeiro amigo do povo deve garantir que eles não sejam tão pobres, pois a extrema pobreza diminui o caráter da democracia, portanto, medidas devem ser tomadas que lhes proporcionem prosperidade duradoura, e como este é igualmente o interesse de todas as classes, os rendimentos das receitas públicas devem ser acumulados e distribuídos entre os pobres, se possível,
em quantidades que lhes permitam adquirir um pequeno sítio, ou, pelo menos, começar no comércio ou na agricultura. E se essa benevolência não puder ser estendida a todos, o dinheiro deve ser distribuído por tribos ou outras divisões, e enquanto isso os ricos devem pagar a taxa pela presença dos pobres nas assembleias necessárias, e, em troca, devem ser dispensados de serviços públicos inúteis. Administrando o Estado nesse espírito, os cartagineses mantêm o afeto do povo, sua política é, de tempos em tempos, enviar alguns deles para suas cidades dependentes, onde enriquecem. Também é digno de uma nobreza generosa e sensata dividir os pobres entre si e dar-lhes meios de trabalho. O exemplo do povo de Tarento também é digno de imitação, pois, ao compartilhar o uso de sua própria propriedade com os pobres, conquistam sua boa vontade. Além disso, eles dividem todos os seus cargos em duas classes, alguns deles sendo eleitos por voto, outros por sorte, os últimos, para que o povo possa participar deles, e os primeiros, para que o Estado possa ser melhor administrado. Um resultado semelhante pode ser obtido dividindo os mesmos cargos, de modo a ter duas classes de magistrados, uma escolhida por voto, a outra por sorte. Já foi dito o suficiente sobre a maneira como as democracias devem ser constituídas. Capítulo 6. Dessas considerações, não haverá dificuldade em ver qual deve ser a constituição das oligarquias. Devemos apenas raciocinar a partir dos opostos e comparar cada forma de oligarquia com a forma correspondente de democracia. A primeira e melhor temperada das oligarquias é semelhante a um governo constitucional. Nisso, deve haver dois padrões de qualificação, um alto, o outro baixo, o mais baixo qualificando para os cargos mais humildes, porém indispensáveis, e o mais alto para os superiores. Aquele que adquire a qualificação prescrita deve ter os direitos de cidadania. O número dos admitidos deve ser tal que torne todo o corpo governante mais forte do que aqueles que são excluídos, e o novo cidadão deve ser sempre escolhido dentre a melhor classe do povo. O princípio, estreitado um pouco, da outra forma de oligarquia, ou até que, finalmente, alcancemos a mais fechada e tirânica de todas, respondendo à democracia extrema, que, sendo a pior, requer vigilância proporcional à sua maldade. Pois assim como corpos saudáveis e navios bem providos de marinheiros podem sofrer muitos infortúnios e sobreviver a eles, enquanto constituições doentes e navios podres, mal tripulados, são arruinados pelo menor erro, as piores formas de governo requerem o maior cuidado. A populosidade das democracias geralmente as preserva, pois um Estado não precisa ser muito aumentado, já que não há necessidade de que o número seja para a democracia no lugar da justiça baseada na proporção, enquanto a preservação de uma oligarquia claramente depende de um princípio oposto, ou seja, da boa ordem. Capítulo 7. Assim como há quatro principais divisões do povo comum, os agricultores, os mecânicos, os comerciantes varejistas, os trabalhadores, também existem quatro tipos de forças militares: a cavalaria, a infantaria pesada, as tropas leves e a marinha. Quando o país é adaptado para a cavalaria, então uma forte oligarquia é provável de ser estabelecida. Pois a segurança dos habitantes depende de uma força desse tipo, e somente os ricos podem se dar ao luxo de manter cavalos. A segunda forma de oligarquia prevalece quando o país é adaptado para a infantaria pesada, pois este serviço é mais adequado aos ricos do que aos pobres. Mas o elemento armado leve e a marinha são totalmente democráticos, e nos dias de hoje, onde eles são numerosos, se os dois partidos brigam, a oligarquia muitas vezes sai perdendo na luta.
Um remédio para esse estado de coisas pode ser encontrado na prática de generais que combinam um contingente adequado de tropas leves com cavalaria e infantaria pesada. E esta é a forma como os pobres levam a melhor sobre os ricos em disputas civis, estando levemente armados, lutam com vantagem contra a cavalaria e a infantaria pesada. Uma oligarquia que levanta tal força das classes mais baixas cria um poder contra si mesma. E, portanto, como as idades dos cidadãos variam e alguns são mais velhos e outros mais jovens, os pais devem ter seus próprios filhos, enquanto ainda são jovens, ensinados aos movimentos ágeis das tropas leves, e estes, quando forem retirados das fileiras da juventude, devem se tornar guerreiros leves de verdade. A oligarquia também deve ceder uma parcela do governo ao povo, seja, como disse antes, aqueles que têm uma qualificação de propriedade, ou, como no caso de Tebas, aqueles que se abstiveram por um certo número de anos de empregos mesquinhos, ou, como em Massalia, a homens de mérito selecionados por sua dignidade, quer anteriormente cidadãos ou não. As magistraturas de mais alto escalão, que deveriam estar nas mãos do corpo governante, devem ter deveres caros anexados a elas, e então o povo não as desejará e não se ofenderá com os privilégios de seus governantes quando verem que pagam uma multa pesada por sua dignidade. Também é apropriado que os magistrados, ao assumirem o cargo, ofereçam sacrifícios magníficos ou ergam algum edifício público, e então o povo que participa dos entretenimentos e vê a cidade decorada com oferendas votivas e construções, não desejará uma alteração no governo, e os notáveis terão memoriais de sua munificência. Isso, no entanto, está longe de ser a moda de nossos oligarcas modernos, que são tão ávidos por ganho quanto por honra, ou oligarquias como as deles podem ser bem descritas como democracias mesquinhas. Suficiente sobre a maneira como democracias e oligarquias devem ser organizadas. Capítulo 8. Seguindo em ordem, vem a correta distribuição dos cargos, seu número, sua natureza, suas atribuições, sobre as quais já falamos. Nenhum Estado pode existir sem os cargos necessários, e nenhum Estado pode ser bem administrado sem os cargos que tendem a preservar a harmonia e a boa ordem. Em Estados pequenos, como já observamos, não deve haver muitos deles, mas em maiores deve haver um número maior, e devemos considerar cuidadosamente quais cargos podem ser adequadamente unidos e quais separados. Primeiramente, entre os cargos necessários está o que cuida do mercado. Um magistrado deve ser nomeado para inspecionar contratos e manter a ordem. Pois em todo Estado inevitavelmente haverá compradores e vendedores que suprirão as necessidades uns dos outros, e este é o caminho mais rápido para tornar um Estado autossuficiente e assim cumprir o propósito para o qual os homens se reúnem em um Estado único. Um segundo cargo de natureza semelhante assume a supervisão e embelezamento de edifícios públicos e privados, a manutenção e reparação de casas e estradas, a prevenção de disputas sobre limites e outras preocupações semelhantes. Isso é comumente chamado de cargo de guardião da cidade e tem vários departamentos, que, em cidades mais populosas, são compartilhados entre diferentes pessoas, sendo um, por exemplo, responsável pelas muralhas, outro pelas fontes, um terceiro pelos portos. Há outro cargo igualmente necessário e de natureza semelhante, lidando com os mesmos assuntos fora das muralhas e no campo. Os magistrados que ocupam este cargo são chamados guardiões do campo, ou inspetores das florestas. Além desses três, há um quarto cargo de recebedores de impostos, que tem sob sua responsabilidade a receita distribuída entre os vários departamentos, e estes são chamados de recebedores ou tesoureiros. Outro funcionário registra todos os contratos privados, decisões dos tribunais, todas as acusações públicas e também todos os procedimentos preliminares.
Este cargo novamente é às vezes subdividido, caso em que um oficial é nomeado sobre todos os outros. Esses funcionários são chamados de registradores ou registradores sagrados, presidentes e similares. A seguir a estes vem um cargo cujas atribuições são as mais necessárias e também as mais difíceis, a saber, aquele ao qual é confiada a execução de punições, ou a cobrança de multas daqueles que são postados de acordo com os registros, e também a custódia de prisioneiros. A dificuldade deste cargo surge do ódio que está ligado a ele, ou ninguém o assumirá a menos que grandes lucros possam ser obtidos, e qualquer um que o faça hesitará em executar a lei. Ainda assim, o cargo é necessário, pois decisões judiciais são inúteis se não tiverem efeito, e se a sociedade não pode existir sem elas, também não pode existir sem a execução delas. É um cargo que, sendo tão impopular, não deve ser confiado a uma única pessoa, mas dividido entre várias tiradas de diferentes tribunais. Da mesma forma, um esforço deve ser feito para distribuir entre diferentes pessoas a inscrição daqueles que estão no registro de devedores públicos. Algumas sentenças também devem ser executadas pelos magistrados, e em particular as penalidades devidas aos magistrados que estão deixando o cargo devem ser exigidas pelos que estão entrando, e no que diz respeito àqueles devidos aos magistrados já em exercício, quando um tribunal emitiu uma sentença, outro deve exigir a penalidade, por exemplo. Os guardiões da cidade devem exigir as multas impostas pelos guardiões da agora, e outros devem exigir as multas impostas por eles. Pois as penalidades são mais propensas a serem exigidas quando menos ódio está ligado à sua execução, ou mais um duplo ódio é incorrido quando os juízes que passaram também executam a sentença, e se eles forem sempre os executores, serão inimigos de todos. Em muitos lugares, enquanto uma magistratura executa a sentença, outra tem a custódia dos prisioneiros, como, por exemplo, os 11 em Atenas. É bom separar também o cargo de carcereiro e tentar, por algum artifício, tornar o cargo menos impopular. Pois é tão necessário quanto o dos executores, mas homens bons fazem tudo o que podem para evitá-lo. E pessoas sem valor não podem ser confiáveis com segurança, pois eles próprios requerem uma guarda e não são adequados para guardar os outros. Portanto, não deve haver um único ou permanente oficial designado para este dever, mas deve ser confiado aos jovens, onde quer que estejam organizados em uma banda ou guarda, e diferentes magistrados agindo por turno devem se encarregar disso. Estes são os oficiais indispensáveis, e devem ser classificados em primeiro lugar, e em seguida, seguem outros, igualmente necessários, mas de maior categoria, e que exigem grande experiência e fidelidade. Tais são os oficiais aos quais são confiados a guarda da cidade e outras funções militares. Não apenas em tempos de guerra, mas de paz, sua obrigação será defender as muralhas e portões, e reunir e mobilizar os cidadãos. Em alguns estados há muitos desses cargos, em outros há apenas alguns, enquanto os estados pequenos se contentam com um, e esses oficiais são chamados de generais ou comandantes. Novamente, se um estado tem cavalaria ou tropas leves ou arqueiros ou uma força naval, às vezes acontecerá que cada um desses departamentos tenha oficiais separados, que são chamados de almirantes, ou generais de cavalaria ou de tropas leves. E há oficiais subordinados chamados capitães navais e capitães de tropas leves e de cavalaria, tendo outros sob seu comando, todos estes estão incluídos no departamento de guerra. Isso é tanto do comando militar. Mas como muitos, se não todos, desses cargos lidam com o dinheiro público, deve haver necessariamente outro cargo que os examine e audite, e que não tenha outras funções. Tais oficiais são chamados por vários nomes,
escrutinadores, auditores, contadores, controladores. Além de todos esses cargos, há outro que é supremo sobre eles, e a este é frequentemente confiada tanto a introdução quanto a ratificação de medidas, ou, pelo menos, ele preside, em uma democracia, sobre a Assembleia. Pois deve haver um órgão que convoque a autoridade suprema no Estado. Em alguns lugares, são chamados de probuli, porque realizam deliberações prévias, mas em uma democracia mais comumente conselheiros. Estes são os principais cargos políticos. Outro conjunto de oficiais está preocupado com a manutenção da religião. Sacerdotes e guardiões cuidam da preservação e reparo dos templos dos deuses e de outros assuntos religiosos. Um cargo desse tipo pode ser suficiente em lugares pequenos, mas em maiores há muitos além do sacerdócio, por exemplo, superintendentes do culto público, guardiões de santuários, tesoureiros das receitas sagradas. Muito relacionados a estes, também existem os oficiais designados para a realização dos sacrifícios públicos, exceto aqueles que a lei atribui aos sacerdotes. Tais sacrifícios derivam sua dignidade da lareira pública da cidade. Eles são às vezes chamados de arcontes, às vezes reis, e às vezes prítanes. Estes, então, são os cargos necessários, que podem ser resumidos da seguinte forma: cargos relacionados a assuntos religiosos, à guerra, à receita e despesa, ao mercado, à cidade, aos portos, ao campo, também com os tribunais de justiça, com os registros de contratos, com a execução de sentenças, com a custódia de prisioneiros, com auditorias e escrutínios e contas de magistrados. Por fim, há aqueles que presidem as deliberações públicas do Estado. Existem também magistraturas características de estados pacíficos e prósperos, e ao mesmo tempo têm consideração pela boa ordem, tais como os cargos de guardiões das mulheres, guardiões da lei, guardiões das crianças e diretores de ginástica, também superintendentes de concursos ginásticos e dionisíacos e de outros espetáculos similares. Alguns destes claramente não são cargos democráticos, por exemplo, as tutelas de mulheres e crianças. Os pobres, não tendo escravos, devem empregar tanto suas mulheres quanto suas crianças como servos. Mais uma vez, existem 3 cargos de acordo com cujas direções os mais altos magistrados são escolhidos em certos estados: guardiões da lei, probuli, conselheiros. Destes, os guardiões da lei são uma instituição aristocrática, os probuli uma oligárquica, o conselho uma instituição democrática. Suficiente sobre os diferentes tipos de cargos. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.